Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela mensagem que ouvimos, pelo jovem, acho que é Natan, pelos louvores que foram entoados. Queria ter uma voz assim, irmão, aveludada assim que nem a da Jaqueline, mas cada um é cada um, né? Deus deu a ela e glória a Deus. Daniel, capítulo de número 1, versículo 8. E Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler Daniel 1 e 8. Você ler Daniel, capítulo 6, versículo 10. 1 e 8 de Daniel diz assim: Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que não se contaminasse. Capítulo 6, versículo 10. A igreja. Meu Deus, sangue e fogo. Amém. Diga comigo, a Babilônia não pode interferir nos meus princípios. Quem tem princípio aqui? Glória a Deus. Meus irmãos, eu fiz questão de ler 2 capítulos, ou 2 versículos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 6, versículo de número 10. E eu quero trazer uma mensagem subordinando o tema: a Babilônia não pode interferir nos meus princípios. Quando nós lemos acerca de Daniel, é bem verdade que essa mensagem, ela é pregada em cultos de jovens, ou com a participação da juventude, mas Deus, já há alguns dias, Ele tem ministrado essa palavra ao meu coração, e eu quero ser fiel nesses 25 minutos que temos aí. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Vou dizer de novo. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Nabucodonosor, no ano 605, ele invadiu a cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que levaram cativo, na primeira leva, Daniel e seus companheiros. É bem verdade que Daniel não foi para a Babilônia voluntariamente, ele foi obrigatoriamente levado. E diz a Bíblia que quando ele chega na Babilônia, ele tinha que se adequar aos costumes babilônicos. Haja vista que Daniel era um jovem judeu, temente a Deus, e segundo a palavra de Deus, Daniel, ele era um jovem de oração. O texto que lemos em Daniel 6 e 10, diz que Daniel orava 3 vezes por dia. E diz a Bíblia que quando ele soube que a Escritura estava assinada, ele entrou no seu quarto. A revelação do texto vai dizer que no quarto de Daniel havia janelas, mas não só havia janelas, a janela estava aberta e dava direção
para a cidade de Jerusalém. Era um costume dos judeus sempre orar em direção ao seu solo pátrio, à sua cidade. Mas a realidade para esse texto, para este momento, é que Daniel não estava mais no seu solo pátrio. Daniel estava sem moeda, Daniel estava sem bandeira, e Daniel estava cativo. Mas é interessante dizer que havia uma prática entre os babilônicos, e essa prática para eles era uma prática comum. Isso eu digo não só daqueles que foram deportados para a Babilônia, mas até no meio dos babilônicos havia um costume, uma prática comum. E a prática comum que havia entre os babilônicos era que eles tinham o costume de trocar os nomes. E isto, para os babilônicos, era como se fosse o início de uma nova vida, ou de uma nova trajetória. Mas só que, no caso de Daniel e de seus companheiros, não era uma prática comum. Porque diz a Bíblia que quando ele chega na Babilônia, e diga-se de passagem que quem estava na Babilônia acerca do ano 605, quando nós observamos o texto, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar o nome de Daniel. Só que essa troca de nome que eles fizeram com Daniel era justamente para introduzi-lo a uma outra religião. Haja vista que Daniel estava preso no cativeiro da Babilônia. Quem presidia esse cativeiro era Nabucodonosor. E diz a Bíblia que não somente trocaram o nome de Daniel para introduzi-lo a outra religião, e diga-se de passagem que a religião que permeava na Babilônia, entre os babilônicos, era uma religião pagã. Então nós vamos observar que havia um paradoxo. Por quê? Porque no meio dos judeus jamais um judeu se dobra diante de outro Deus. Haja vista que os babilônicos, ele era politeísta. O que quer dizer isso, pregador? Os babilônicos, eles não adoravam só um Deus, ele adorava vários deuses. E quando eles trocam o nome de Daniel, eles queriam introduzir a Daniel para esta prática da religião pagã. E não somente isso, eles queriam minar a fé de Daniel. Eles queriam acabar com aqueles costumes do judeu e introduzir a Daniel esses costumes babilônicos. Mas só que não adiantou, porque Daniel continuou firme em seu propósito. Diga comigo, não adiantou. Você pode melhorar, vamos lá. Não adiantou, porque Daniel continuou firme no seu propósito. O que é que vai diferenciar? Eu costumo dizer que só vai viver
o propósito quem suportar o processo. E qual era o processo aqui? Levar Daniel a negar a sua fé. Você não entendeu, vou te dizer de novo para você entender. Qual era o propósito aqui? Fazer Daniel negar a sua fé. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendo que Daniel continuou firme. Porque estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. A Babilônia tentou influenciar a Daniel, mas Daniel não deixou ser levado pela doutrina nem pelos costumes babilônicos. Por quê? Porque um judeu jamais se dobra diante de outro Deus, a não ser, eita glória, olha para a tua irmã e diz assim: o que vai prevalecer na tua vida? Meu Deus, sangue e fogo. Diga, é o propósito. Diga, um verdadeiro judeu jamais se dobra diante da circunstância. Você pode até estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode entrar dentro de você. Você tem um objetivo, você tem um propósito, você tem uma direção, e quem tem direção não recua, quem tem direção não se dobra, quem tem direção adora só o único Deus que fez os céus e a terra. Se você entendeu, levante a mão, abre esta boca e manda a glória para Jesus Cristo. Deus é o meu juiz. Ele estava dentro da Babilônia, mas ele não deixou ser influenciado. Você entra, você sai, porque a minha Bíblia vai dizer, e o mesmo Daniel. Veja a expressão do texto. Daniel tinha tudo para se dobrar aos costumes babilônicos, tinha tudo para se tornar, glória a Deus, um adorador politeísta, mas Daniel já tinha convicção do Deus ao qual ele servia. Glória seja dado o nome de Jesus. Deus levou Daniel para a Babilônia, não foi para ser influenciado, mas foi para influenciar a Babilônia. Você não entendeu não. Diga assim: Deus me coloca em alguns lugares. Diga, não é para mim se corromper, não, mas é para eu influenciar. Se Deus te levantou para essa geração, levanta a tua cabeça. Se Deus te levantou para este momento, Daniel estava dentro da Babilônia, a ponto que Daniel não colocou na mente, porque na mente, a mente fala do intelecto humano, mas Daniel colocou no seu coração. O que foi que o salmista Davi falou? Eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Se Daniel tivesse colocado o propósito na cabeça, no intelecto humano, ele tinha se corrompido, ele tinha se dobrado perante, glória a Deus, os costumes babilônicos. Mas Daniel, quando entra na Babilônia, ele colocou no seu coração. E coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue. Coração aqui é o homem interior, é aquele homem que se relaciona com Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é espírito.
espírito. Importa que os seus adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Olhe para cá, nós temos tudo para se dobrar perante esse sistema diabólico que está se levantando no Brasil para tentar amordaçar a voz profética da igreja. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que a Babilônia não vai interferir nos teus princípios. Olha para cá, o Deus ao qual você serve, Ele não quebra princípios. Olha para o teu irmão e diz assim: o Deus que tu serve, Ele não quebra princípio, Ele quebra protocolo. Diz: se precisar, Ele vai quebrar o protocolo na tua vida, vai quebrar o protocolo na tua casa, vai quebrar o protocolo aonde você trabalha, vai quebrar o protocolo lá na empresa, vai quebrar o protocolo na rua que você mora, no bairro que você mora. E o que vai prevalecer é o princípio de Deus na tua vida. Pergunte para mim por quê? Porque eu guardei o propósito no meu coração. Queriam de qualquer maneira, e quando chegou o alimento, a Bíblia diz que Daniel, ele não quis comer a porção do rei. Por que Daniel não quis comer aquele alimento e nem quis beber o vinho que o rei bebia? Parecia uma proposta boa, Jaqueline. Era o rei que eu vi, era o vinho que o rei tomava, era a comida que o rei comia. Mas Daniel era santo, Daniel era consagrado, Daniel era homem de oração. Daniel sabia que não podia se dobrar. E o que ele faz? Quando o alimento chega, Daniel rejeita. Diga assim: porque nem toda comida vem de Deus. Meu Deus, sangue e fogo. Nem toda proposta vem de Deus. Quando a comida chegou, Daniel disse: eu nem quero vinho e nem quero o alimento. Por que Daniel rejeita, Maraísa, o vinho e o alimento? Porque a comida que o rei comia era uma comida consagrada aos ídolos. Tinha tudo para se corromper. O ser humano é muito fácil de você manobrar ele, mas quando você tem objetividade, quando você tem um propósito diante de Deus, olhar para cá, o inferno todo se levantou para ver se Daniel ia comer aquela comida, ia beber aquele vinho. Mas quando Daniel olha para aquilo, eu creio que a Bíblia vai nos dizer que em Daniel havia um espírito excelente. Glória a Deus. Olhar para cá, o que é santo é santo, o que é profano é profano, o que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus. E a gente precisa aprender uma coisa, e que é, pregador, a dizer não. Diga para o seu irmão: nem tudo é de Deus, e nós precisamos aprender a dizer não. Dizer não a tudo quanto quiser tirar você e eu da presença de Deus, da direção de Deus. O que era que a Babilônia queria? Interferir nos princípios de Daniel. E por que Daniel venceu? A Bíblia diz em Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, que ele chama o eunuco e diz para ele: olha, a partir de hoje eu não quero mais eu não quero este alimento é a porção do rei. E por que você não quer, Daniel? Porque eu coloquei no meu coração, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um propósito aqui de 10 dias, vou comer legumes, você vai trazer para mim legumes. Por quê? Porque era
uma comida que não ia trazer prejuízo espiritual na vida de Daniel. E o eunuco, ele colocou a sua vida a prêmio. Por quê? Porque era o próprio rei que mandava distribuir aquela comida. Porém, Daniel estava determinado. Diga assim comigo: eu estou determinado. Diga assim: eu só quero o que Deus quiser para mim, ainda que eu tenha, diga assim, ainda que eu tenha de andar na contramão da vida. E o que é que acontece? Daniel vai rejeitar o prato do rei, o vinho do rei. Olhar para cá, tem prato que parece ser bom, tem comida que parece ser boa, glória a Deus, e o diabo sabe do que você gosta e do que eu gosto. E o que é que ele vai fazer? Ele vai investir para que eu e você venha a se corromper. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que você não precisa se dobrar, e você não precisa ir na onda dos babilônicos. Eles estão por aí fazendo as ofertas, colocando os pratos para que eu e você venha a comer. Mas fez um propósito de 10 dias, e Daniel comeu legumes o primeiro dia, comeu legumes o segundo dia, comeu legumes o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, glória a Deus, o oitavo, o nono e o 10º. No 10º dia ele se apresentou, e diz a Bíblia que o semblante dele, olhar para cá, diz assim: quem anda na direção de Deus, o semblante dele, diga assim, determina o que Deus falou a respeito do propósito. Glória a Deus, porque o semblante de Daniel era aquele semblante bonito, de boa aparência, de aspecto lindo, a contraposto aqueles que comeram a porção do rei, o manchado do rei, não tinha essa aparência. Amados irmãos, quando Deus está no negócio, irmãos, se arrebenta tudo, mas já deu certo, em nome de Jesus de Nazaré. Quando Deus determinar algo para a tua vida, o que eu e você tem que fazer é andar segundo os arcanhos divinos, para que o propósito não seja quebrado. E agora que Daniel, no capítulo 6, versículo de número 3, leia aí por favor, Daniel 6 e 3. Então, este mesmo Daniel sobrepujava sobre os presidentes, sobre os príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Diga amém, pelo amor de Deus. Diga assim: o rei pensa a teu respeito muito mais além daquilo que você está pedindo e daquilo que você está pensando. O pensamento de Deus a meu respeito é maior. O pensamento de Deus a meu respeito é maior. Jeremias 29:11, Deus disse para Jeremias: eu bem sei o pensamento que penso a teu respeito, é pensamentos de paz. Olha para tua irmãs assim, para teus irmãos assim: Deus pensa, os pensamentos de Deus a teu respeito, diga para ela, é paz. Deus pensa paz para você. Deus tem um pensamento maior
o pensamento que Deus pensa a teu e ao meu respeito. Por quê? Porque Daniel 2:28 diz a Bíblia: porque há um Deus. Quantos Deus? Porque há um Deus no céu. Diga para mim: há um Deus no céu que revela. Olhe para cá. Deus não revela o que já está revelado. Deus revela o profundo e o escondido. Meu Deus, se você não der glória, eu vou descer aí. Deus revela o profundo e o escondido. E o que é que acontece? A este Daniel, Deus deu para ele uma bonificação para que ele revelasse os mistérios de Deus. Quem crê aqui no mistério de Deus? Quem crê aqui nos mistérios de Deus? Diz assim para teu irmão, diga: Deus está te dando uma bonificação para você revelar os mistérios de Deus. E esses mistérios de Deus que Deus concedeu a Daniel era para aquilo que era útil. Não eram algo por nome de vaidade, não. Deus sabe a quem dá. Eu vou dizer de novo. Diga comigo, não era uma questão de vaidade. Pergunte para mim por quê? Porque Deus sabe a quem dá. E Deus sabia que Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em. Deus sabe que você pode entrar, que você pode sair sem se corromper. E Deus sabia. Eu acho lindo, presbítero Benedito, que ele vai dizer: o mesmo Daniel. Quando a Bíblia vai dizer o mesmo, que não houve variação de dúvida. Quando a Bíblia vai dizer o mesmo, ela está dizendo que Daniel não mudou os seus propósitos. Quando a Bíblia vai dizer o mesmo, a Bíblia vai dizer que Daniel já tinha um pensamento formado. Primeiro, de quem era? Deus. Você não entendeu. Daniel já tinha o pensamento formado de quem era? Deus. Segundo, Daniel já tinha o pensamento formado do que Deus era capaz de fazer. Você não entendeu de novo. O teu Deus, Ele pode muito mais. Se precisar, Ele entra no fogo. Se precisar, Ele entra na água. Se precisar, Ele fecha a boca de leão. Já mandará calabaia. Se precisar, Ele pega você pela mão direita e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eis que vergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra ti, tornar-se-ão como nada. Daramacamassúria. O ambiente não vai definir o que Deus é na tua vida. Você não pode se deixar ser influenciado, porque o ambiente não vai definir quem eu sou em Deus. Vou dizer de novo que eu gostei. O ambiente não vai definir quem eu sou em
Deus. Que foi que o salmista disse: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu descer ao Seol, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha morada nos seios da água, o Senhor lá está. Para onde fugirei eu da tua presença? Diga assim: o ambiente que eu estou não vai definir quem eu sou. Diz para a tua irmã: em Deus. Sabe o que era que o diabo queria? Corromper a Daniel. Sabe qual era a visão dele? Ver Daniel se dobrar perante os costumes babilônicos, se tornar um adorador politeísta, adorar vários deuses. Isaías 42, versículo 8: a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens. Alabacamassúria. Deus é santo. Já que começou, o propósito vai até o final. Eita! Olha para a tua irmã e diz assim: já começou? Diz para ela: não dá mais para voltar. Diga: vai firme, crente, vai até o final. A vitória nem está no começo, nem está no meio. A vitória está no final. E no final, Deus vai te coroar. Porque está escrito: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olhe para cá: Deus não é homem para que minta. Diz para ela: Deus falou. Faz assim, ó, descansa. O importante não é o que as pessoas dizem. O que importa é o que Deus está dizendo, falando a teu e ao meu respeito. O mesmo Daniel. Irmão, olha o nome do rapaz: Deus é o meu juiz. E foram procurar aonde? A acusação. Começaram a especular a vida de Daniel para saber se ele era aquilo mesmo. Você sabia que tem um demônio novo por aí? Especulando as vidas das pessoas. Mas não é para saber, para eles saber, não. Eles estão especulando a vida das pessoas para saber se é aquilo mesmo que você prega. Se é aquilo que você prega, é aquilo que você vive. E saíram procurando. Mas eu acho lindo que a Bíblia diz assim: e não acharam nenhuma acusação contra ele. O cão raciocinou e disse: só tem um jeito. O homem é santo, o homem não se dobra. E qual é o jeito? Vamos procurar na lei do Deus dele. Diga assim: já que não acha nenhuma acusação, vamos reescrever a Bíblia.
já que não tem acusação, vamos pegar a Bíblia e vamos reescrever a Bíblia para ver se eles conseguem cair em algumas coisas que eles mesmos pregam. Diga comigo, mas a Bíblia é a Bíblia. Pensamento profano é pensamento profano. Começaram a procurar, e disse: é aqui. Mas eu acho lindo, irmã Edileuza, que a Bíblia, ela não vai dizer, porque a Bíblia já disse. Está escrito que quando ele soube que a Escritura, que a Escritura foi: durante 30 dias ninguém pode fazer petição a não ser a outro Deus. Padrão indefinido, porque eles eram o quê? Politeísta. Adorava vários durante 30 dias. Aí Daniel, quando ouviu isso, Daniel disse: só tem um jeito. Eu vou para o meu quarto. Quarto aqui é lugar de intimidade, relacionamento. Aquele lugarzinho. Ele entra no quarto, fecha a porta e a janela aberta. 2 sentidos tem aí. Janela aberta para Jerusalém era uma questão de lembranças. E que lembrança? O templo estava destruído. Segunda coisa, quando Daniel olha para Jerusalém, em direção de Jerusalém, ele lembrava dos cultos, das manifestações, e ele sabia que Deus era capaz de responder a sua oração. Olha para cá, você tem que entender uma coisa, que Deus é capaz não só de ouvir a tua oração, mas Ele é capaz de atender, responder a tua oração. Daniel não vai medir força, mas Daniel vai orar, pedir de Deus resposta, socorro. Por quê? Porque o que estava esperando Daniel era nada mais, nada menos do que a cova dos leões. Fica de pé, por gentileza. Capítulo 3 diz que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas no meio da fornalha tinha um semelhante, o quarto homem da fornalha, que ele disse: se lançar você no fogo, você não vai se queimar, nem chama alguma arderá em você. Mas Daniel ora, e a oração de Daniel era justamente acerca desta cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel do poder dos leões. Pega na mão da tua irmã aí, pega para a gente encerrar. Diga assim: Deus não vai livrar você da cova dos leões. Deus vai livrar você das garras dos leões. Diga aí, tem um falso leão aí, que anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas Deus está levantando Daniéis aqui. Deus está levantando pessoas de propósito aqui. Olha para eles aí: você não vai morrer naquela cova dos leões. Deus já ordenou para os leões fecharem a boca. E diga-se de passagem que Daniel não era mais um menino.
Daniel já era avançado em idade, mas Deus está te guardando para um propósito maior. Olha para a tua irmã e diz para Deus está te guardando para um propósito maior. Tem coisa boa vindo aí para a tua vida. Levanta a tua cabeça. Deus está trabalhando e estes leões infeliz vai ter que fechar a boca e o nome de Jesus vai ser na tua vida. Quem vai adorar a Ele aí? Quem vai? Ore comigo agora, ore, feche os seus olhos, feche.